Capítulo 1. A Casa de Ferroada Branca. Algumas casas não apodrecem. Elas esperam. Esperam como corpos velhos que continuam de pé, mesmo com os ossos partidos. Casas que não foram feitas para moradia, mas para guardar. Não memórias, mas funções. E quando ninguém as cumpre, elas chamam de volta. A estrada para a Ferroada Branca serpenteava por entre colinas úmidas, envoltas em neblina que não dissipava nem com o sol do meio-dia. Não havia placas, nem marcações. Apenas uma curva estranha, como se o próprio solo hesitasse em apontar o caminho. Os pássaros voavam alto por ali, sempre em círculos, evitando pousar. No fim da estrada, entre árvores retorcidas e pedras cobertas de líquen antigo, estava ela. A casa. Tinha 2 andares, mas parecia encolhida. O telhado de ardósia escurecida inclinava-se em direção ao centro, como se a construção inteira estivesse em eterno estado de reverência ou constrangimento. A madeira da fachada exibia veios fundos, nervosos, como cicatrizes. Nenhuma janela estava quebrada, mas todas estavam levemente abertas. Todas. Na porta da frente havia uma marca. Não pintura, não entalhe. Era um fio, vermelho, grosso, antigo, costurado diretamente na madeira, formando um laço que se repetia em pequenos pontos ao redor das trancas. O ar ali era diferente, mais espesso, como se tivesse sido inalado, e exalado muitas vezes pelas mesmas paredes. O pastor chegou no início da tarde. Vinha a pé, com uma sacola de lona e um pedaço de papel úmido com a descrição de um testamento que ninguém na vila admitia ter escrito. Seus olhos não procuravam conversa, nem abrigo, apenas um fim. A chave que carregava era de ferro pesado, mas não girou na fechadura. Ainda assim a porta abriu, com um estalo abafado, como se tivesse sido destrancada por dentro. Ele entrou. O primeiro cheiro era de ferro velho, misturado a ervas secas e tecido úmido. O chão era de madeira negra, polida em algumas partes, arranhada em outras, como se móveis pesados tivessem sido arrastados contra a vontade da casa. Os móveis estavam cobertos por panos, todos presos com alfinetes de cobre. Em cada canto visível, os fios vermelhos, não pendurados, esticados. Entre maçanetas, interruptores, portas, espelhos. Passando pelas bordas de quadros sem imagem, atravessando cadeiras e formando cruzamentos entre armários. Alguns pendiam como teias. Outros se entranhavam nas frestas das paredes, como veias afundando na carne da madeira. O pastor passou por baixo de um fio que cortava a entrada da cozinha como uma linha de costura, e o atrito do cabelo com o barbante gerou um som leve, como um sussurro engasgado. A sala principal tinha lareira de pedra. Fria, cheia de cinzas que pareciam não envelhecer. Havia uma estante com livros que não tinham títulos, cujas páginas estavam coladas, não por tempo, mas por cera. Subiu para o quarto do 2º andar. No corredor, as paredes estavam cobertas por papel de parede floral. Algumas flores estavam riscadas à faca. Outras, arrancadas, revelando o reboco escuro por trás. No final do corredor, a porta entreaberta do quarto do antigo morador. Dentro, o quarto estava arrumado. Lençóis limpos, dobrados com precisão cirúrgica. Um copo virado ao contrário sobre a mesa de cabeceira. Um crucifixo sem Cristo. E um armário trancado com fios que se cruzavam como uma grade improvisada. Um deles pulsava levemente, tensionado pela própria estrutura da casa. O pastor deitou sem dizer palavra. A cama era firme, mas não imóvel. Havia uma vibração, um ritmo, como se a casa tivesse coração. Na madrugada, o barulho começou. Não passos, não rangidos, mas o som de fio sendo puxado, de dentro da parede, de cima do teto, do porão, onde não havia porta, e do lado de fora, no limite da vila, os moradores sabiam. Sabiam que mais um havia entrado. Sabiam que a casa agora estava costurando. De novo. Capítulo 2. Fios que crescem.
Alguns lugares não se contentam em ser habitados. Eles reagem, crescem, se moldam. E quando um corpo estranho entra, a casa começa a moldá-lo de volta. O sol mal atravessava as janelas de vidro ondulado, onde o tempo deixara bolhas que distorciam tudo do lado de fora. A luz, fraca e amarelada, batia nos móveis como se pedisse licença para entrar. O pastor acordou com a sensação de que a noite durara mais do que deveria e com a impressão de que alguém o havia observado enquanto dormia. A cama era firme, mas sob o colchão algo rangia. Como madeira raspando madeira, como se a estrutura da casa se movesse de leve, num ritmo que imitava sua respiração. Ao caminhar pela sala, notou que os fios pareciam mais tensos. Antes, eram como restos esquecidos. Agora, estavam esticados, firmes, entre maçanetas. Cadeiras, molduras e utensílios. Tinham sido reorganizados, deliberadamente, formando ângulos quase perfeitos. A geometria de uma mente que não era humana. Eram finos, mas resistentes. A cor variava do vermelho vivo ao bordô seco. Em alguns pontos, pequenos nós surgiam espontaneamente, como se crescessem durante a noite. Um deles se formava agora, bem diante de seus olhos. Na cozinha, o cenário era ainda mais intricado. Todos os talheres estavam amarrados entre si, garfos e facas suspensos como móveis, panelas penduradas pelos cabos com fios que subiam até o teto e desapareciam entre as frestas. A geladeira, velha, verde desbotado, estava entreaberta, segurada por uma linha única que saía do fecho e atravessava a parede. No chão de ladrilhos gastos, algo novo. Pequenos tufos de pó avermelhado, como restos de linha, ou pele. O pastor se abaixou para tocar, mas o pó se desfez ao contato. Não com o dedo, mas antes. Como se a casa não quisesse que ele soubesse o que era. Ele foi até a pia. A torneira pingava num ritmo estranho, não regular, não caótico, mas imitando um padrão, uma batida, como se a água fosse metrônomo de algo enterrado sob os azulejos. Na parede acima da pia, notou um espelho, oval, antigo, moldura de ferro retorcido. Estava coberto por um lenço escuro, preso por um único alfinete. Ele o removeu. O vidro estava manchado, mas algo o incomodou mais do que o reflexo. O espelho estava levemente inclinado para o lado errado. Em vez de mostrar o teto ao fundo, mostrava chão. E no canto inferior, por um segundo, ele viu algo que não deveria estar ali. Algo que se moveu. Quando virou-se para trás, nada havia. A casa estava muda, mas os fios estavam mais próximos da pele. No quarto, encontrou a escova de dentes envolta em linha. No banheiro, os azulejos do chuveiro tinham pequenos cortes, como se algo tivesse passado ali tentando abrir espaço entre as paredes. Naquela noite, ele apagou todas as luzes, mas antes de dormir, notou um novo fio atravessando a porta do armário, e sobre o colchão, debaixo do travesseiro, um nó recém-formado, com um laço tão apertado que parecia segurar algo por dentro. Capítulo 3. O nó na cozinha. Quando uma casa passa a se mover em silêncio, não é o ranger que assusta, é a ausência dele. O momento em que os objetos já sabem onde estar. Antes que você chegue. Na manhã seguinte, a casa estava em silêncio total. Nenhum pássaro nas janelas. Nenhuma rajada de vento nas frestas. O pastor desceu as escadas, lentamente, ainda com a sensação de que a madeira sob seus pés flexionava levemente para dentro, como se o chão o convidasse a afundar. A cozinha estava mais escura do que antes. As janelas, que ele lembrava ter deixado abertas, estavam entreabertas, cruzadas por novos fios. Agora, o espaço entre os objetos havia diminuído. As linhas vermelhas formavam ângulos sutis, simétricos demais para serem aleatórios. Era como se alguém, ou algo, estivesse organizando a casa segundo um padrão que ele ainda não entendia. Foi pegar uma colher para fazer chá.
mas ao abrir a gaveta, sentiu resistência. Dentro, todos os utensílios estavam unidos por um nó cego, apertado com fios tão finos que pareciam ter crescido do próprio metal. A colher, o garfo, uma chave enferrujada, até um pedaço de osso, estavam trançados numa espiral, como se tivessem sido costurados durante a noite. Ele puxou com força. O nó não se desfez, mas a casa reagiu. Um estalo seco veio do teto. Um barulho de contração, como se o forro tivesse sido tensionado por dentro. Como se algo lá em cima tivesse segurado a respiração. Ele largou a colher. Virou-se para a pia. A água da torneira havia parado de pingar. No chão, um detalhe novo. Uma linha vermelha, fina, cortava o ambiente de lado a lado, atravessando a mesa, a porta do armário, passando rente ao fogão. E no centro exato da linha, um nó. Um único laço. Perfeito. Como um ponto de costura de alguém que sabia o que fazia. Ele se abaixou. Aproximou o rosto. O nó estava úmido. Não com água, com algo mais espesso. Algo entre saliva e sangue diluído. E havia cheiro. Não forte, mas quente. Um cheiro humano. Ele tentou tocar, mas antes que seus dedos encostassem, a cadeira atrás dele caiu sozinha. Não tombou. Caiu como se tivesse sido puxada com força. Ele se virou. Ninguém. Mas o fio que passava por ela agora estava tensionado. Ligado. A maçaneta da porta da geladeira. Ligado à colher que ele havia deixado cair. Ligado à cama, no andar de cima. A casa não estava apenas costurando os objetos. Estava costurando ele. Não no corpo, ainda. Mas em seus hábitos, seus gestos, sua rotina. Cada coisa que ele tocava passava a fazer parte da trama, e a cada movimento, novos fios surgiam. Naquela noite, ele dormiu na sala. O quarto parecia distante demais. Mas antes de apagar as luzes, notou que as janelas tinham mais linhas do que de manhã, e que no teto começava a se formar uma teia. Não como a de aranha, mas como a de alguém que estava montando uma armadilha por dentro. Capítulo 4. A visita. Que não chegou. Às vezes, não é o que entra na casa que nos assusta. É o que não consegue sair. E mais ainda, o que nunca chega. 2 dias após sua chegada, o pastor recebeu uma carta deixada sem som junto à soleira. Sem remetente, sem selo. Apenas uma folha dobrada com caligrafia tremida. Vou passar aí no final da tarde. Levo pão. Quero ver se é verdade o que dizem sobre a casa. Era de Corvan, um velho amigo da vila, um dos poucos que falava com os olhos firmes. Um que, por motivos desconhecidos, não temia a casa, ou fingia não temer. O pastor deixou a porta destrancada, a lareira acesa, a chaleira no fogo. Esperou. O sol caiu devagar, tingindo as paredes com sombras alongadas. A fumaça da chaminé subia em linha reta, como se a casa evitasse tossir. As horas passaram, e ninguém chegou. Nenhum passo na escada de pedra. Nenhum som no portão. Só o crepitar do fogo e o rangido ritmado da cadeira da sala, que se movia, levemente, mesmo sem vento. Ele esperou até a noite engolir o último reflexo da janela. Então, resignado, apagou a lareira, foi até a cozinha e, ao se virar para o corredor, viu a bengala de Corvan. Estava encostada na parede, ao lado da escada. Não molhada, não suja, apenas colocada ali com cuidado. Ele a reconheceu de imediato. O entalhe no cabo, a fita desbotada. Mas Corvan nunca chegou. Nenhum som, nenhum sinal, nada quebrado, nenhum chamado. O pastor pegou a bengala. Estava morna. Não como algo deixado por muito tempo, mas como se ainda tivesse sido segurada minutos antes. Ao tocar o punho de madeira, sentiu algo áspero na palma. Fio, enrolado firmemente ao redor da base. Fino, demais para cortar, mas forte o suficiente para segurar. Ele puxou. O fio estalou. Recuou rapidamente para dentro da parede,
como se puxado por alguém do outro lado. A casa gemeu, não de forma audível, mas estrutural. As tábuas do chão se moveram, uma moldura caiu na sala, uma das janelas se fechou sozinha e o ar ficou mais denso. Ele olhou ao redor. A luz das velas tremia, mas sem brisa. Naquela noite, não conseguiu dormir. Corvan não apareceu no dia seguinte, nem nos seguintes. Ninguém da vila veio perguntar por ele. Mas à noite, o pastor ouviu algo. Escada-passos irregulares, um ritmo quebrado. Um batucar de madeira no chão, como se alguém andasse apoiado, numa bengala. E do quarto escuro ao lado, um fio novo surgiu sob a porta, puxado para dentro. Capítulo 5. A linha dentro da pele. O corpo humano é feito de caminhos, veias, nervos, fibras. Mas quando um lugar começa a criar seus próprios caminhos, dentro de você, é sinal de que já não está apenas morando ali. O pastor acordou no chão, não lembrava de ter caído, nem de ter levantado durante a noite. Estava com o rosto colado ao piso frio da sala, próximo demais de um nó no assoalho que parecia olhar de volta. O ar tinha gosto metálico. A luz que entrava pelas janelas atravessava os fios como se eles fossem grades de um vitral antigo. Levantou-se com esforço. As juntas doíam. A pele formigava. Foi ao banheiro. Lavou o rosto. E ao olhar no espelho, que até então evitava, viu algo novo. No braço, bem próximo ao cotovelo, havia um corte fino, quase imperceptível, como a linha deixada, por papel. Mas era profundo o bastante para revelar algo estranho. Não sangue. Não carne. Mas tecido. Fio vermelho. Saindo lentamente da pele, como se tivesse sido costurado por dentro. Ele tentou puxar delicadamente. O fio resistiu, e então se moveu. Não puxado, mas por vontade própria. Deslizou de volta para dentro, do corte com a suavidade de uma coisa viva. Um movimento orgânico, controlado, como um verme escondendo-se do sol. Ele cambaleou para trás, sentindo o estômago revirar. Foi até a cozinha. Procurou a lâmina mais afiada. Mas ao abrir a gaveta, encontrou todos os utensílios amarrados de novo, com novos nós. Desta vez, mais complexos, mais apertados. Como se a casa tivesse aprendido com sua tentativa anterior. E sobre a tábua de madeira, um pequeno pedaço de linha, enrolado como uma assinatura. Passou o resto do dia evitando espelhos. Mas não evitou a coceira. Começou no braço, depois no ombro, no pescoço. Ao tirar a camisa viu pequenos pontos vermelhos brotando, como picadas, e ao centro de cada um microcorte, com fio surgindo de dentro. O terror não era a dor, era o cuidado. Os pontos estavam bem feitos, simétricos, alinhados com os ossos, como se alguém estivesse bordando sua anatomia. Naquela noite, ele tentou dormir vestido, mas acordou nu. As roupas estavam dobradas aos pés da cama, e ao lado do travesseiro, sobre o lençol branco, uma agulha, não comum, antiga, de costura manual, de ferro negro, com o cabo entalhado em espiral, e nela, enfiado cuidadosamente, um fio vermelho, já molhado de carne. Capítulo 6. A voz do forro. Quando o silêncio é tão denso que parece ter direção, ele deixa de ser ausência, passa a ser presença. E algumas presenças, quando escutadas por tempo demais, começam a falar. O pastor passou o dia inteiro sentado à mesa da cozinha, sem comer. Não porque não quisesse, mas porque tudo o que ele tocava estava conectado. Os pratos estavam amarrados às cadeiras. As cadeiras à porta da despensa. A despensa, à tábua do chão onde ele pisava. A casa havia se tornado um circuito, um bordado, e ele era a última peça solta tentando não ser costurada. A coceira no corpo piorava. Pontos vermelhos surgiam nos tornozelos, nas costas, no couro cabeludo.
cada ponto com sua própria vibração. Não doía, não ardia, mas pulsava, como se reagisse à presença de outra coisa. À noite, ele apagou todas as luzes, exceto uma vela. Subiu para o quarto. Sentou na cama. Esperou. O teto estalou. Não como madeira comum, não aleatoriamente, em ritmo. Primeiro, 3 estalos espaçados. Depois, uma pausa. Então, 4 estalos mais curtos, rápidos. O som vinha do forro, mas não de cima. De dentro, ele subiu em uma cadeira. Encostou o ouvido no teto e ouviu. Respiração. Lenta, profunda, intercalada com algo úmido, como o som de tecido sendo puxado, como costura molhada, não metálica, não artesanal. Carnal. Ele sussurrou, sem entender por quê. O que você quer? Nada respondeu. Mas o som mudou. Começou a repetir o padrão dos batimentos cardíacos dele, idêntico, rápido, irregular. Depois, sincronizado. A casa estava escutando de volta. Desceu cambaleando. Na sala, os móveis haviam se reposicionado. A poltrona agora ficava de frente para a parede onde antes havia um quadro. O quadro sumira. Em seu lugar, apenas papel rasgado, mostrando o gesso atrás. No centro da parede, um pequeno buraco, redondo, úmido, com fio vermelho saindo de dentro. Ele se aproximou. Encostou o ouvido. Do outro lado, uma voz. Baixa, rouca, como o vento atravessando. Cordas vocais, mas não dizia palavras. Dizia cadência, falava em costura, e ele entendeu. A casa não queria gritar, ela queria bordar, e ele era o último tecido que faltava. Capítulo 7. O caderno amarrado. Alguns segredos não se escondem em sombras, mas em palavras. Escritas com dedos que não tremem, em páginas que não querem ser lidas. E quando você encontra um caderno onde tudo está amarrado, é porque a história ainda está viva. Na manhã seguinte, o pastor acordou com a sensação de que não havia dormido, mas desligado. Sua boca estava seca, os músculos tensos, e havia marcas de pressão nos pulsos, como se algo o tivesse segurado durante a noite. As cobertas estavam enroladas em volta dele, presas em nós simples mas firmes, como um casulo mal feito. Ao sair do quarto, encontrou uma diferença sutil. No chão da sala, uma das tábuas de madeira tinha sido erguida, levemente, como se alguém, ou alguma coisa, a tivesse puxado por dentro. Debaixo dela, um espaço oco, e dentro, envolto em fios vermelhos cuidadosamente trançados, havia um caderno antigo, de capa de couro enegrecida, rachada nas bordas, sem título, sem dono. O cheiro dele não era de papel velho, era de ferida exposta. Ele tentou puxá-lo, mas os fios resistiram, não rasgavam, não cortavam, apenas apertavam, como se perguntassem: "Você tem certeza?" Ele respondeu com força. Ao arrebentar o último fio, um barulho ecoou no teto, como um sopro atravessando os cômodos. E a casa inteira estremeceu de leve. Mas o suficiente para as janelas tremerem, mesmo sem vento. O caderno se abriu sozinho, como se quisesse ser lido. As páginas estavam manchadas de marrom escuro, algumas com símbolos, outras com rabiscos, mas entre eles, frases surgiam, curtas, esparsas, como sussurros escritos por alguém que já não tinha fôlego. Ela não deixa sair. O fio não é dela. O fio é o elo. Fui o primeiro a costurar. Agora sou o fecho. Se você achou este livro, já está dentro. Não quebre o nó maior. Nunca o nó maior. Ele folheou até a última página. Nela, um desenho, uma planta baixa da casa, detalhada, mas com algo a mais. Um cômodo que ele nunca viu. No andar térreo, atrás da parede da cozinha, um espaço sem porta, sem janelas. Apenas um quadrado cercado por setas. E no centro dele, o desenho de um círculo com 7 pontos costurados ao redor.
7 como os nós em seu corpo, 7 como os cortes em sua pele. E então percebeu. O último símbolo no canto da página. Não era tinta. Era sangue fresco. E tinha sido adicionado recentemente. Capítulo 8. A cadeira virada. Alguns lugares não aceitam visitantes. Eles moldam o que entra, desarranjam o que é familiar, e quando percebem que você ainda resiste, começam a te ensinar a linguagem do esquecimento. Depois de descobrir o cômodo oculto no caderno, o pastor tentou manter a sanidade do modo mais simples, varrendo o chão. Mas o chão não era mais o mesmo. A madeira rangia em compassos diferentes. A poeira acumulava-se onde ele já havia limpado. E os fios agora saíam também das paredes, lentamente, como raízes procurando ar. Na sala, as cadeiras não estavam mais como ele as deixara. A de balanço, aquela que sempre ficava de frente para a lareira, agora estava virada, não para a janela, não para a porta, mas para a parede. A parede do cômodo escondido. Aquela que, segundo o desenho, guardava o espaço sem acesso. A sensação era a de que algo lá dentro o observava. Sem olhos, sem rosto. Mas com intenção, ele tentou ignorar. Mudou. A cadeira de lugar. Mas na manhã seguinte, ela havia voltado. E desta vez, com fios amarrados ao encosto, conectados diretamente ao teto. Como se algo ali acima segurasse o móvel, pronto para puxar de volta. Decidiu então descer ao porão. Mesmo sem porta, o vão estava ali. Escuro. Um buraco aberto entre os degraus e o que parecia ser uma respiração densa. Mas antes que colocasse o pé no primeiro degrau, o ar mudou. Um cheiro novo. Não de mofo, não de madeira úmida. Cheiro de saliva quente. Ele recuou. Ao voltar à sala, notou um novo arranjo. A estante estava tombada. Os livros empilhados em forma de espiral. E ao centro deles, um objeto que ele não reconhecia. Um dedal. De ferro. Pequeno. Enferrujado. Mas com o interior manchado de sangue seco. E dentro dele, um fio costurado em si mesmo. Um laço impossível. Sem começo. Sem fim. Um nó que existia só para si. O nó maior. Aquele que o caderno dizia para nunca quebrar. E enquanto ele encarava o objeto, algo caiu do teto. Devagar, sem som. Uma mecha de cabelo, enrolada num fio vermelho. Amarrada, como lembrança. Capítulo 9. A agulha no estômago. Quando você deixa de reconhecer seu corpo como seu, é porque ele já está servindo a outra coisa, não como morada, mas como vitrine, um espaço onde algo costura a lembrança até que tudo o que reste seja a trama. Naquela noite, o pastor sonhou com uma cadeira, a mesma de sempre. Só que dessa vez, ele estava sentado nela, e à sua frente havia um espelho, mas o espelho não refletia nada. Era só uma superfície negra que tremia como água suja. Do outro lado, silhuetas costuradas assistiam em silêncio. Ele acordou com um gemido que não era seu. O som saiu da sua boca, mas não parecia ter vindo de dentro. Estava frio. Ao tentar levantar-se, sentiu o corpo rígido, a pele esticada, como se estivesse sendo sustentado por fios invisíveis. E então, a dor. Baixa, profunda, localizada. No estômago, levantou a camisa e viu. Havia um corte, pequeno ponto limpo, no centro da barriga, costurado com perfeição. 7 pontos alinhados, feitos com fio vermelho fino. Mas o detalhe que o paralisou foi outro. Um nó no centro, feito de dentro para fora. Como se a agulha tivesse saído por ali, finalizando algo que já estava pronto há muito tempo. Tentou desfazer os pontos, mas a pele reagia. Não sangrava. Tremia. O tecido parecia querer manter-se fechado.
como se fosse perigoso abrir. Desceu cambaleando as escadas, desesperado, tropeçando nos fios que agora cobriam o corrimão como nervuras. Na cozinha, procurou uma faca, qualquer lâmina. Mas a gaveta não abria, e atrás dele, na parede, a cadeira estava virada para o buraco. O fio mais espesso que já vira descia do teto, passava por dentro, do assento, e estava preso à agulha. A mesma agulha da noite passada, cravada agora no tampo da mesa. Não apenas pousada, cravada em carne, um pedaço de pele ali, fresca, quente, respirando ainda. Era dele? Ele não sabia. Na beira do colapso, gritou. Mas a casa não respondeu com som. Respondeu com movimento. As tábuas do chão começaram a ranger em sequência, como dedos tamborilando, como algo costurando rápido, muito rápido. O estômago dele doía mais, mas não de dentro para fora. Doía como se algo fora dele quisesse entrar. Capítulo 10. O último nó. Toda costura termina com um nó, um ponto final que não fecha a história, apenas aprende. E quem vive dentro do tecido não percebe que virou parte dele, até que já seja tarde demais. O pastor não lembrava mais seu nome, não lembrava a vila de onde viera. A memória era um tecido desfiado, onde os rostos escorriam pelas bordas. Cada tentativa de lembrar era como puxar um fio frouxo. E quanto mais puxava, mais o vazio se revelava por baixo. A casa estava quieta, não em paz, mas completa. Os fios agora passavam por todos os cômodos. Costuravam portas, prendiam o vento, suspendiam móveis no ar como marionetes adormecidas. O chão não rangia mais, porque tudo já estava costurado no lugar. Ele desceu pela última vez à sala. O espelho, aquele que antes mostrava o chão, agora mostrava outra coisa, um cômodo. Cômodo escondido. A imagem tremulava. Mas lá estava a cadeira, de frente para a parede. E na cadeira, uma figura sentada, enrolada em fios, imóvel. Ele. Mas ele ainda estava de pé, ou achava que estava. O espelho refletia o que vinha, o que viria, o que sempre esteve. Ele tocou o espelho. Do outro lado, o reflexo sorriu, mas o rosto não era dele, era o do tio, o verdadeiro morador, o primeiro, o anterior, aquele que deixou a casa, não por vontade, mas por substituição. Porque sempre há alguém para assumir a função. Sempre há tecido novo. A cadeira, agora dentro da casa real, estava vazia. Por um instante, ele caminhou até ela. Sentou. O fio grosso que descia do teto encaixou-se em seu ombro como um manto. Os nós começaram a se fechar por conta própria. E pela primeira vez em dias, ele sentiu calor. A casa estava satisfeita. Do lado de fora, a vila amanhecia. E na entrada da trilha, uma nova figura surgia ao longe. Mochila nos ombros, testamento nas mãos. Chave que não girava. Mas a porta, como sempre, sabia. Algumas casas não têm fim, elas têm ciclos. E quando o último fio se rompe, um novo já está crescendo. Se essa história te prendeu, te perturbou, ou te fez pensar naquilo que habita o silêncio, compartilhe com alguém que também carrega um nome esquecido. Curta o vídeo, inscreva-se no canal para mais histórias costuradas no escuro e ative o sino, porque às vezes o próximo som que você ouvir pode ser o de um fio sendo puxado. Nos vemos na próxima história, se conseguir sair dela.